Olá, fashionistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa de moda preferido. Na edição de hoje falaremos um pouco sobre a importância de você entender as informações que estão presentes nas etiquetas das suas roupas para que elas durem mais tempo. Se fala da moda sustentável, mas pouco se fala sobre como ser uma pessoa mais sustentável. E através disso vem o questionamento. Para eu ser mais sustentável, eu preciso que minhas roupas durem mais. Mas quando eu vou numa loja, a vendedora me fala que a roupa tem durabilidade tal, mas ela acaba não durando o tempo que realmente é para ser e o tempo que realmente aquele tecido diz que a roupa dura. E por que isso acontece? Eu tenho certeza que na casa de vocês já observaram que após algumas lavagens, no decorrer do tempo mesmo, a roupa ela não fica a mesma. Então ela acaba ou enrugando o tecido, rasgando com facilidade e coisas desse tipo. Por que isso acontece? Aquela etiqueta que tem na parte de trás das roupas e que assim que a gente chega em casa, a gente corta e joga fora e não se atenta às informações que tem ali, na verdade, aquilo é muito importante para você entender o que você pode e o que não pode fazer com aquela peça, desde a forma de lavagem, passar, dobrar, guardar, enfim, até a forma como você coloca ela no varal pode interferir na durabilidade da peça. E quando uma roupa ela não dura o esperado, a gente acaba se decepcionando com ou a loja ou a marca. Mas na verdade isso acontece por coisas que a gente mesmo faz no nosso dia a dia. Então é interessante entender cada função de cada símbolo que está presente ali na peça, para que haja uma durabilidade maior e a gente também ajude o nosso planeta através da moda sustentável, que é um quesito que eu pauto muito, tanto no meu dia a dia quanto aqui no nosso programa. Tão tal que a gente tem um programa específico sobre moda sustentável. Então é interessante que vocês se atentem a esses detalhes para que a peça de vocês dure mais tempo. Tá, mas que símbolos são esses e o que cada um significa? É isso que a gente vai estar falando hoje. A gente observa que nas peças geralmente tem um símbolo que imita um balde com água. E especificamente, tem vários tipos e cada tipo significa uma coisa específica. O símbolo que tem o balde e apenas a água significa que aquela roupa ela pode ser lavada com água e pode ser lavado também em qualquer ciclo da máquina, porque a máquina tem vários tipos de lavagem. Então, quando tem só o baldezinho com água, significa que você pode lavar a roupa com água na máquina de lavar e principalmente em qualquer ciclo. Independente da função que você colocar, não vai alterar na peça. Mas existe esse mesmo baldinho, só que com uma mão lá dentro da água. Então essa mão significa que aquela roupa pode ser lavada na água, mas não pode ser lavada na máquina, tem que ser lavada à mão. Se você colocar na máquina, independente do círculo que seja, vai danificar a sua peça. Esse mesmo baldinho, só que com uma temperatura, ou seja, geralmente tem a 95 graus, 40 graus, enfim, sempre vai ter uma temperatura ali. E aquela temperatura significa que é a temperatura máxima que aquela peça pode ser exposta, tanto na lavagem quanto na hora de passar no ferro, por exemplo. Então, se a sua máquina ela tem a função de secar a roupa, é interessante que você se atente à temperatura, para que a roupa não seja danificada ou encolha, por exemplo, que já aconteceu da gente comprar uma roupa, colocar para lavar e ela encolher. Talvez seja a temperatura da sua máquina que é inadequada para aquela peça. Ponto interessante seria o mesmo baldinho, só que marcado com um X. Quando tem o baldinho na água, mas marcado com um X, significa que aquela roupa não pode ser lavada na água e não pode ser lavada na máquina e nem na mão. Aí vocês devem estar se perguntando, se não pode lavar na água, vai lavar com o quê? Isso significa que aquela peça tem que ser lavada a seco. Ou seja, você não pode lavar com água, então tem que usar produtos específicos para que ela fique limpa e que, se tiver alguma mancha, aquela mancha saia. Então, não pode ser lavada com água.
Saindo do critério dos baldinhos, entra justamente a questão que eu acabei de falar, da lavagem a seco. A lavagem a seco, ela é representada por um círculo. Então, sempre que vocês forem ver as etiquetas das roupas, vocês vão perceber a presença de formas geométricas. A questão da lavagem em si é representada por um quadrado, por um baldinho, um trapézio, sendo mais específica. E a questão da lavagem a seco vai ser representada por um círculo. A bolinha com a letra P significa que aquela roupa deve ser lavada com produtos específicos para aquele tecido. Ou seja, não é qualquer produto, não é qualquer sabão que você vai poder lavar aquela roupa. Você tem que se atentar ao produto que você está usando. Então é interessante que você pesquise o tecido que você está usando e os produtos que você pode usar naquele tecido. Porque tem roupa, por exemplo, que você não pode usar alvejante, não pode usar um tipo específico de sabão, pode corroer a roupa. Então, tudo isso são coisas que alteram a durabilidade da sua peça. Então, é interessante que você se atente a isso. Outro detalhe importante, se a peça tiver uma etiqueta com um círculo e com a letra F, significa que aquela roupa não pode ser lavada, seja a seco ou de qualquer outra forma, com produtos que tenham a presença de hidrocarboneto. Ou seja, o hidrocarboneto pode estar interferindo na durabilidade da sua peça. E dependendo do tecido, pode até corroer. Agora nós vamos para o quesito dos alvejantes. Os alvejantes, eles são representados pelo triângulo. Lembra que eu falei que é sempre por uma forma geométrica? Pois é, no caso dos alvejantes, é por um triângulo. A etiqueta tem apenas o triângulo, sem a especificação de algum símbolo, significa que aquela peça está liberada para o uso de alvejante, ou seja, qualquer tipo, de qualquer jeito você pode lavar aquela peça com alvejante. Quando há a presença do triângulo com a sigla CL, significa que você pode lavar aquela peça com alvejante, mas você tem que tomar cuidado para não usar ele puro, ou seja, é importante que você dilua ele na água ou em alguma outra substância que aquele alvejante especifique na embalagem. Ou seja, no primeiro caso, você pode pegar e jogar direto na mancha. Nesse caso, você tem que colocar primeiro na água para depois colocar na peça. Ele tem que ser diluído. Dentro disso, nós temos o triângulo com algumas listras, ou seja, ele é fatiado em 3 partes. Isso significa que você pode usar alvejante, mas um alvejante que não tenha a presença de cloro. Quando há a presença do triângulo cortado com um X, significa que o uso do alvejante é estritamente proibido dentro daquela peça. Agora nós vamos para o ponto principal, que é a secagem da peça. A parte do secar, ela vem especificada, ou seja, representada por um quadrado. Ou seja, sempre vai haver a presença de uma figura geométrica, nesse caso, o quadrado. E o que cada quadrado representa? Primeiramente, nós vamos ter um quadrado com uma linha passadinha nele assim, do jeito que está aparecendo aí na tela para vocês. E esse símbolo, ele representa que aquela peça ela pode ser secada no varal normalmente, ou seja, do jeito que a gente tem costume de colocar. Bonitinho, na vertical, coloca o pregadorzinho para não cair, pronto. É assim que aquela peça deve ser secada, da forma convencional que a gente tem costume de fazer em casa. Já o quadradinho com 3 risquinhos na lateral significa que aquela peça não deve ser secada ao sol, ou seja, você pode secar ela no varal normalmente, mas em alguma parte que aquela peça não seja exposta à luz solar diretamente, ou seja, você pode colocar no varal contanto que ela seque na sombra. Nós temos o quadradinho com 3 listras, só que centralizadas dessa vez. E o que elas representam? Que aquela roupa, no processo de lavagem e tanto no processo de secar e colocar no varal, você não pode torcer aquela peça. Porque geralmente quando a gente lava alguma peça que tira da máquina, tira da água, a gente tende a torcer a peça para que saia o máximo de água possível, para que quando a gente coloca no varal não demore tanto tempo e nem fique pingando. Nesse caso, aquele processo de gotejamento, que fica caindo as gotículas de água e que a peça está carregada de água, nesse caso é necessário. Ou seja, você vai tirar da água, colocar no varal e vai deixar a água cair naturalmente. Você não pode torcer, nem fazer qualquer outro tipo de movimento que tire o excesso da água. Depois disso, nós temos o quadradinho, só que com um círculo no meio. Esse símbolo, ele representa outro tipo de secagem, porque nós temos a secagem convencional no varal e a secagem
por máquinas secadoras. Tem máquinas que já vêm com a função de secar. E dentro disso é importante que a gente entenda esses símbolos também, porque é muito importante, porque evita que danifique a peça, que ela encolha depois de lavar, essas coisas que geralmente acontecem. Quando tem o quadradinho, o círculo e uma bolinha no meio, significa que aquela roupa deve ser seca em baixa temperatura, ou seja, o mínimo possível. Então ela vai passar por um processo de secagem mais lento, com uma temperatura mais baixa, mais devagarzinho, para que ela seque no tempo dela, sem muita pressa, sabe? Dentro desse mesmo conceito, nós temos o quadradinho com duas bolinhas. Essas duas bolinhas representam que a secagem pode ser média, ou seja, você não precisa ter tanto cuidado com a temperatura que aquela roupa está sendo exposta. Pode secar com a temperatura média, nem tão alta nem tão baixa, e o processo já pode ser um pouquinho mais acelerado. E nós também temos esse mesmo símbolo, só que com dessa vez 3 bolinhas, quer dizer que aquela roupa é mais resistente. Você pode expor ela a uma temperatura mais alta, que não vai ter problema, ela vai continuar igual. E, obviamente, esse mesmo símbolo, só que com um X marcado, significa que aquela roupa não deve ser exposta a nenhum tipo de secagem artificial. Você tem que botar ela no varal, bonitinho. Por último, nós temos o mais importante, que é o símbolo que representa o ferro de passar, que nesse vocês têm que ter o máximo de cuidado possível. Quem gosta de passar as roupas, é importante que você se atente a isso. A temperatura, se a roupa pode passar, se ela deve ser passada com o ferro no contato direto, ou se ela pode ser seca só a vapor. Esses são detalhes muito importantes para evitar que você queime a sua peça, porque tirando o erro do varal, esse é um dos mais comuns que as pessoas tendem a cometer na hora de passar a roupa. Primeiro, o símbolo do ferro de passar, normal, sem nenhuma bolinha, sem nenhum X, sem nada, sem nenhuma restrição. Significa que você pode passar aquela roupa normalmente, do jeito que você tem costume de passar qualquer outra, sem especificar a temperatura, sem se atentar a qual configuração que está o ferro de passar. Enfim, pode ser de qualquer jeito, normal do dia. Quando tem esse mesmo ferrinho de passar, só que com 2x embaixo, significa que aquela roupa não pode ser seca a vapor. Porque geralmente nos ferros de passar mais modernos, tem um compartimento que você coloca a água, aperta o botãozinho e sai aquele vapor. E tem ferros de passar que são só no vapor. Mas nesse caso você tem que passar da forma convencional, não pode usar vapor. O com o X significa que você não pode usar de forma alguma ferro de passar. Em hipótese alguma, vai queimar a sua peça, vai danificar, você não vai usar nunca mais. Dentro das bolinhas que representam a questão da secagem da peça, a gente também tem isso dentro do ferro de passar. Então, da mesma forma que cada bolinha representa uma temperatura específica, dentro do ferro de passar também. Você tem uma bolinha só, então é na temperatura baixa, ali no máximo uns 100 graus, sabe? O mais bem baixa mesmo. Se a gente tem 2 bolinhas, então você já pode aumentar um pouco mais. A temperatura do ferro pode subir, sei lá, para 110, 150, no máximo. 2 bolinhas, temperatura média. Aquela roupa pode ser exposta a um calor mais acentuado, mas não tanto assim. Não coloca o ferro na temperatura máxima, tá bom? No caso que tem 3 bolinhas, aquela peça pode ser exposta a um calor mais extremo, ou seja, até 200 graus, mais ou menos por aí, tá de boa. Então esses são os detalhes que você deve se atentar no seu dia a dia, na forma que você lava, na forma que você cuida da sua peça mesmo. Porque a moda sustentável, ela tá muito relacionada a usar uma roupa o máximo que der. Então é interessante que, além de você se atentar a quantas vezes você vai usar aquela roupa, você também se atende aos cuidados com ela no dia a dia. Lavar direitinho, colocar na sombra se preciso, não colocar também. Então, por isso que dentro das peças a gente tem esses símbolos. Muitas das vezes a gente chega da loja, corta, joga fora e nem se atenta. E depois a peça não dura o esperado e a gente fica se perguntando por que que isso acontece. Porque quando a gente não compra um alimento no supermercado, a gente não olha o rótulo, olha a validade, olha no que aquele alimento é rico, por que que a gente não faz isso com as nossas roupas também? Então o mundo da moda está muito relacionado ao que você faz. É isso, espero que tenham gostado do programa de hoje, espero que tenham entendido a importância de cuidar da roupa direitinho para ela durar mais tempo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.